A fé, ela se divide em passos. Primeiro passo, segundo, terceiro e assim por diante. É importante você saber disso para você saber onde você está nisso aí. Onde é que você está? Onde você se encontra nisso aí? João capítulo 4, verso de número 46 em diante. Diz assim: enquanto Jesus viajava pela Galiléia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Então, nesse exato momento, preste bem atenção, isso aqui é importante, nós estamos no início do ministério de Jesus. Jesus tinha acabado de transformar no casamento água em vinho, lembra? Jesus chegou, a festa, acabou o vinho, a sua mãe pede ajuda. Então, nós estamos aqui bem no comecinho do ministério de Jesus. Perto dali, em Cafarnaum. Bom, perto dali não era bem perto. Era 40 quilômetros de Caná. Cafarnaum fica a 40 quilômetros. E no meio desses 40 quilômetros tem uma montanha. Sobe a montanha e desce a montanha. Para chegar em Caná, sobe muito. Depois, na volta, é menos íngreme. Havia um oficial de governo cujo filho estava muito doente. Naquela época não tinha os recursos que nós temos hoje. Imagina, naquela época a medicina era uma coisa muito limitada, alguns remédios caseiros, etc. E havia uma mortandade, a mortalidade era muito grande, não só com crianças, mas também com adultos. A faixa etária lá era baixíssima, né? As pessoas morriam muito novas. Então, o filho dele estava doente e, pelo que o quadro se apresentava, ele estava à morte. E havia, então, um oficial, verso 47. Esse oficial, o que ele faz? Quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho, que estava à beira da morte. Passo 1. Passo 1. Coloca o 48 aí, só para ver qual é. 48. Não, volta para o 47. Passo número 1. Eu ouvi dizer que Jesus cura. Eu ouvi dizer que Jesus faz milagre. Eu ouvi dizer que ele é aquele que transformou água em vinho. Presta bem atenção. Era um desespero total na vida daquele oficial. Por quê? Ele escutou, Jesus, quantos milagres Jesus tinha feito? Um milagre. E aquilo espalhou. E ele escutou que alguém tinha feito um milagre, transformar água em vinho. Ora, se alguém pode transformar água em vinho, alguém pode curar meu filho, sim ou não? Sim ou não? Então, o passo de número 1 é o que acontece com todos nós. Você vem, você aparece, você se apresenta, porque você ouviu falar de Jesus. A sua fé é pequena, muito pequena. Por quê? Porque você ouviu falar de Jesus. Né? Por exemplo, quando eu me converti, eu escutei falar de Jesus com 2 colegas do cursinho. E eles falavam de Jesus, e eu fiquei interessado. A minha fé era um pontinho. Por quê? Porque eu ouvi falar que Jesus tinha transformado a vida deles. Então, muitas vezes, muitas pessoas se apresentam com esse tipo de fé. Qual é o tipo de fé? Ouviu falar de Jesus. Então, essa pessoa aqui, ela é de uma fé muito pequena. Ela não tinha conhecimento. Ela ouviu falar. Diferente, né? Você conhece a pessoa, relaciona com ela, ou você ouviu falar, né? Ouviu falar. Ouviu falar. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, podia orar comigo para aumentar a minha fé. Sabe o que faz aumentar a fé é ouvir a palavra de Deus. Por exemplo, a minha expectativa é que hoje a gente saia daqui com mais fé. Porque essa palavra de Deus vai impactar o nosso coração, vai impactar a minha vida, vai impactar a vida de todo mundo, vai impactar a sua vida. Você que está em casa nos assistindo, vai impactar a sua vida também. À medida que eu escuto a palavra de Deus, aumenta a minha fé.
né? Às vezes eu vejo um testemunho na vida de um irmão, né? Isso para mim é impactante. Puxa vida, o que aconteceu na vida dele? Caramba, olha só, Jesus transformou água em vinho. Caramba, que legal. Ó, então, Jesus é todo poderoso. Uma fé pequena, mas preste atenção que isso aqui é importante. A fé dele era pequena, mas ele pôs a fé dele em ação. Meu irmão, naquela época não tinha Uber, não tinha transporte, era num pezão mesmo. Ele era um soldado romano, ele era um oficial romano, ele tinha com certeza um bom preparo físico. Ele subiu a montanha e desceu a montanha e foi até lá. Ele fez, a minha fé é pequena, mas ele estava lá. Mas eu não acredito muito, mas ele estava lá. Mas o meu problema é muito grande porque meu filho está à beira da morte, mas ele estava lá. Eu não estou vendo acontecer nada na minha vida, mas ele estava lá. Ou seja, a fé dele era pequena, mas ele agiu. Ele pôs a sua fé em ação. A fé, preste atenção, a fé não depende de milagres. A fé não depende de eu ver. A fé, ela começa a ser criada dentro de mim, pelo que eu escuto, pelo que eu ouço, pelo que eu vejo. De repente não aconteceu um milagre nenhum na sua vida. Tudo bem, mas e daí? Você tem fé. Você tem fé. Tem muitas pessoas que falam assim, mas se acontecer eu vou crer. Não, não é bem assim que a banda toca. A fé vem primeiro. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, para que haja alguma coisa, você tem que ter fé, que é a certeza. Certeza de quê? Eu tenho certeza absoluta que nós vamos terminar toda essa obra. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos abrir outras igrejas. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos formar pastores nessa igreja. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai fazer milagres na vida da gente. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai romper os nossos limites, que nós temos tantos limites, Ele precisa romper isso. Eu sei, eu tenho fé. Isso é importante. Tem muitas pessoas que recebem uma bênção e vão gastar a bênção. Não faça isso. Quando você receber uma bênção, busque mais a Deus para que as bênçãos se multipliquem na sua vida. Tem gente que recebe a bênção e some. Tem gente que recebe a bênção, recebi a minha bênção, acabou. Não, apenas começou. Tem gente que ganha uma bênção e gasta aquela bênção. E vai embora. Se satisfaz com aquilo. Deus tem um banquete para você. Deus tem preparado tremendos milagres na sua vida. Deus quer te levar muito mais adiante, muito mais para frente. Realmente, mas para isso você tem que ter o quê? Fé e ação. Fé. Mas a minha fé é muito pequena. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. A fé é muito pequena. Não tem problema. O problema é que você coloque, a situação que você coloque essa pequena fé em ação. A segunda coisa que eu vejo no verso de número 48, Jesus fala assim, jamais crerão a menos que vejam sinais e maravilhas. Aqui Jesus confrontou aquele homem. Cara, você está vindo aqui por causa de milagre. Você está vindo aqui porque eu coloquei vinho, água em vinho, transformei água em vinho. Você está querendo... Você não quer em mim, você quer ver milagre. Você quer ver milagre. Não, você quer ver milagre. Você não... Olha só, tudo que Deus faz é atrair você para Ele. Tudo que Deus faz é atrair você para Ele. Tudo que Ele quer é que Ele quer se tornar seu Pai. Ele quer se tornar seu Deus. Ele quer ter um primeiro lugar na tua vida. É isso que Deus quer. Deus quer se tornar o primeiro na sua vida. Só isso. Então, para isso, Ele te atrai. Aqui Ele fala assim, poxa, você só quer milagre e depois você vai embora. Mas se eu ver milagres, Não, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus tirou o povo do Egito, Ele fez 10 sinais, milagres e prodígios. 10. O povo viu coisas extraordinárias. Água virou sangue, piolho, rã, granizo, fogo.
os primogênitos, os primeiros filhos dos egípcios amanheceram mortos, enquanto que os filhos de Israel, que passaram o sangue, aspergiram o sangue do cordeiro na porta, não tiveram nada. Tanta coisa, depois ainda teve passar a pé enxuto no Mar Vermelho, mas chegaram no deserto incrédulos. Quando eles entraram na terra prometida, disseram assim, eu não. Nossa, chegamos lá, só tem gigante, só tem fera, só tem castelos, só tem fortificações. Jericó é um absurdo de fortificação. Jamais passaremos por Jericó. Somente Josué e Caleb que disseram, não, deixa comigo. O nosso Deus é todo poderoso. Tirou a gente do Egito, vai dar para nós uma promessa. Ele deu para nós uma promessa. Ele deu uma promessa, ele vai cumprir. Se Deus deu uma promessa, ele vai cumprir. Amém? Então. Aí Jesus chega para o rapaz e fala assim, peraí, cara, você não crê. Você não crê, você quer milagre. Você não crê. Aí o rapaz fala uma coisa muito contundente. Ele fala assim, no verso de número 49, Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Aí é o segundo passo. É isso quando ele fala assim, tenho fé. Senhor, venha, me ajuda, porque meu filho vai morrer. Aí é fé. É fé. Eu creio. Aí ele se jogou. Aqui você tem duas coisas. Ele se humilhou. Ele se esvaziou. Ele não está numa de eu sou oficial, eu sou autoridade romana. Não, aqui não tem nada disso. Não tem nada disso. Aqui ele se esvaziou e disse assim, Senhor, me ajuda. Meu filho vai morrer. Esse é o segundo passo. O segundo passo é quando você tem a intimidade com Deus, de clamar, a intimidade com Deus, de pedir, a intimidade com Deus, de você estar falando, tendo a certeza que alguém está te escutando. Entendeu? Antes ele foi, por que ele foi? Ele foi porque disseram assim, rapaz, um tal de Jesus foi num casamento, transformou água em vinho. Aí ele, então eu vou lá. Agora ele chega aqui e fala com Jesus, fala assim, Senhor, por favor, implorando, venha antes que meu filho morra. Venha antes que meu filho morra. Desesperado. Querido, eu separei alguns versículos aqui, mas não vai dar tempo, em que fala que até os corvos clamam e Deus responde. Não está errado clamar, não está errado pedir. Não! Você tem que colocar a sua fé na coisa certa. Você tem que colocar a sua fé naquilo que é certo. Tem tanta gente que coloca a sua fé em tantas coisas que aparecem, que voam, que não sei o quê, que não tem começo, nem meio, nem fim. Alguém criou. Uma pessoa como eu criou, fez um livro, e as pessoas colocam sua fé nisso. Esse homem não, ele implorou para quem podia. Ele implorou para quem podia. Senhor, salva meu filho. Venha antes que meu filho morra. O primeiro passo da fé é aquela fé infantil, aquela fé assim, eu escutei falar. Tudo bem, todos nós começamos assim. O segundo passo é quando você clama, quando você se coloca totalmente dependente de Deus. Eu estou com as mãos vazias. Ele clamou. Ele não disse, olha, eu mereço que meu filho seja curado. Não. Um dos impedimentos que nós temos nos milagres é que nós nos achamos merecedores. E nós não, na verdade, nós reivindicamos, nós chegamos e dizemos... São duas ações que você tem que fazer. Primeiro, se esvaziar de si mesmo. Sim ou não? E segundo, saber que você é povo de Deus. Aí, quando você se esvazia de tudo, aceita Jesus, recebe Jesus como Senhor, você se torna o quê? Filho. Você se torna o quê? Povo. Aí você fala, Senhor, estende as tuas asas de proteção
para a minha vida, porque eu sou o teu povo. Aqui nós estamos vendo o segundo passo. Não é errado orar por milagres. Errado é depender disso para ficar de pé. Se o milagre não chegou, eu desanimo. Se o milagre não apareceu, eu desanimo. Se o milagre não veio, eu não vou mais, eu não creio mais, eu não acredito mais. Nós estamos aqui porque nós cremos no sacrifício de Jesus, e o sacrifício de Jesus é a nossa âncora, para a nossa caminhada. Só isso. Ele clamou para a pessoa certa. Ele disse: Senhor, por favor, vem antes que meu filho morra. Senhor, por favor, vem antes. E aí ele então se rende perante Cristo. Ele se rende perante Cristo. Coloca aí, companheiro, Lucas 23, 42, 43. Para você ver que não é por merecimento, é pela graça de Deus. Lucas 23, 42, 43. Então ele disse: Senhor, lembre-se de mim quando Jesus está entre dois ladrões. Um brigou, o outro falou assim: Senhor, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Olha só, o cara era ladrão, o cara foi preso, crucificado. E no meio daquele sofrimento, ele clama, dizendo: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Eu posso fazer uma pergunta: o que esse ladrão podia fazer por Jesus? O que ele podia dar? Pergunta difícil, hein? O que esse ladrão podia dar para Jesus? Nada. Nada. Senhor, eu vou te dar uma mãozinha. Senhor, eu vou te ajudar. Senhor, nada. Sabe qual foi a resposta de Jesus? 43. Respondeu Jesus: eu lhe asseguro que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Vem cá, sabe por que eu li esse versículo? Para você entender o que é a graça de Deus. Porque muitas vezes você fala assim: eu já fiz tanta coisa errada na minha vida, que eu não mereço milagre. Aqui você tem que entender a graça de Deus, o perdão de Deus, o projeto de Deus para a sua vida. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Aquele homem agiu, não dependeu do... Qual o tamanho da fé dele? Ele ouviu falar, conhecia Jesus, sabia qualquer coisa de Jesus, mas ele agiu. Eu quero fazer um desafio a você. Coloca na sua agenda 7 semanas na terça-feira. Isso é muito importante. 7 semanas você vai ter a sua vida, a sua fé vai começar a mexer, a sua fé vai ser provada, a sua fé vai ser direcionada. Alguma coisa vai acontecer nessas 7 semanas. Presta bem atenção no que eu estou dizendo para você. A sua fé vai ser provada. 7 semanas são 7 mergulhos de Canaã, de Naamã, 7 mergulhos de Naamã, são 7 mergulhos. No 7º mergulho ele foi curado. E aquele homem andou 40 quilômetros subindo uma montanha íngreme e chegando lá para chegar para Jesus. Você precisa colocar a sua fé, seja ela qual for, seja ela o tamanho que for, você precisa provar a fé de Jesus. Você precisa provar essa caminhada com Jesus. O ladrão podia dar alguma coisa? Não. O ladrão podia fazer alguma coisa? Não. O ladrão podia acompanhar Jesus? Não. Foi por merecimento? Não. Deus sonda o teu coração. Sabe o que Ele espera? Uma fé simples e urgente. Fé simples, urgente. Fé simples. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes a pessoa fala assim: pastor, mas está tudo tão bom na minha vida. Puxa vida, está tudo tão bom. Querido, se prepara para os dias difíceis.
Ou, que eu quero te fazer, você quer conhecer quem? Quem você quer conhecer? Neymar? Messi? Cristiano Ronaldo? O que você quer conhecer? Você quer viajar, sentar do lado no avião de quem? Você bater papo com ele. Eu quero dizer para você, eu queria te fazer um desafio. Conheça esse Jesus maravilhoso. Coloque ele na tua ponta, na ponta do teu lápis, da tua caneta. Eu quero conhecer Jesus. Eu te desafio a 7 semanas de oração, 7 semanas de busca. Fé simples. A fé daquele homem era simples e era urgente. Senhor, meu filho vai morrer, me ajuda. Aí, a gente vê que a fé dele era pequena. A fé dele era igual ao grão de mostarda, Mateus 17. Uma fé pequena. Mas uma fé pequena que foi plantada e que cresceu. A nossa fé começa pequena. Assim, sabe, eu começo a ler alguns livros de avivamento, eu vejo tantos milagres aconteceram, coisas extraordinárias aconteceram, coisas maravilhosas aconteceram. Calma. Essas coisas extraordinárias vão acontecer também na sua vida. Vai acontecer na sua vida. Na sua vida. Vão acontecer na sua... Eu tenho muitos testemunhos aqui para contar para vocês de coisas extraordinárias que aconteceram na minha vida. De situações que eu passei difíceis, desafios difíceis, situações complicadas e de repente, a resposta vem. A resposta vem. A resposta vem. Quando colocamos a nossa fé em prática, por menor que essa fé seja, a resposta é bem maior do que você espera. Escuta bem, você coloca uma semente chamada fé, sua fé é pequena, você colocou na terra adubada, molhou, adubou, você vai se espantar com a resposta. A sua fé é pequena, mas a sua resposta vai ser muito, muito, muito maior do que você espera. A sua fé vai ser muito... A resposta é bem maior do que podemos esperar. A fé é o canal para nos levar até Cristo. Onde é que você coloca a tua fé? Amém? Passo de número 3, está no verso de número 50. Passo de número 3, está na sua... Está no número 50, que diz assim, 20, coloca aí, coloca o João 4, amigo, 50, por favor. João 4, 50. Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Passo de número 3, ele creu. Passo de número 3, ele creu. Passo de número 3, ele creu. Deixa eu falar uma coisa para você, ele creu, ele foi, ele voltou para casa. Por quê? Porque assim, meu filho vai estar curado, meu filho vai estar curado, meu filho vai estar curado. Os comentaristas desse texto, o pessoal fala que ele voltou e ele voltou sem ansiedade. Por quê? Porque foram os servos que encontraram ele, não foi ele que encontrou os servos. Senão ele teria vindo gritando, meu filho, cadê meu filho? Não, os servos disseram, olha, seu filho foi curado. Ele creu. Qual a diferença entre crer e acreditar? Porque tem muita gente que acredita. Conta a história de um cara que, antigamente tinha muito isso, né? Ele botou um cabo de aço no meio da cidade, no meio de uns prédios, cabo de aço, estendeu o cabo de aço. Escuta essa que essa daí vai te ensinar alguma coisa, você vai aprender. Ele botou um cabo de aço lá, aí ele pegou aquela vara e ele começou a andar no cabo de aço, para lá e para cá. Foi para frente, voltou, cabo de aço, ventando, lentinho, e ele lá, aí de repente ele vai de costas. Aí de repente ele põe um pano no rosto e
O nego aplaudindo, Aí ele pegou um carrinho de mão, botou um saco de cimento no carrinho de mão e falou assim para vocês: vocês acreditam que eu vou passar para o outro lado com esse carrinho de mão? Sim, povo, sim, claro. Ele pegou o carrinho de mão com um saco de cimento e... Aí o pessoal batendo palma para ele. Aí ele voltou de costas, com o carrinho de mão. Vocês acreditam que eu vou passar de novo com uma venda nos olhos? Sim, o cara passou. Vocês acreditam que eu passo para lá e para cá e não acontece nada comigo? Sim. Aí ele perguntou assim: quem quer vir aqui nesse carrinho de mão para eu passar para um lado e para o outro? Pô, Fabrício, não acredito. Fabrício, quem vai entrar no carrinho de mão aqui para passar para um lado e para o outro? Ninguém apareceu. É a diferença entre acreditar e ter fé. Eles não tinham fé, eles acreditavam. Ter fé é certeza. Ter fé é convicção. Quando aquele homem escutou a palavra que Jesus falou assim: vai que o teu filho está vivo, vai que o teu filho vai ser curado, será curado. Ele creu. Ele creu. Quando Abraão subiu lá, Abraão subiu o monte. Quando Abraão subiu o monte com seu filho Isaque, e Deus falou: eu quero que você me dê seu filho, seu único filho. Abraão tinha certeza que Deus ia ressuscitar Isaque. Abraão tinha certeza que Deus ia fazer um milagre. Por isso que Abraão creu. Então aqui está um outro passo de fé. Primeiro, fé pequena. Segundo, aquela fé que só depende dos milagres. Depende dos milagres. Essa fé. Agora, terceiro passo, aquela fé que é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que eu não vejo, que não se vê. Você crê? Pastor, por que é importante eu crer? É importante, sabe por quê? Você vai te livrar da ansiedade e da depressão. As pessoas hoje são muito ansiosas. Quer que resolva. Muitas vezes você ora, muitas vezes você tem uma disposição, muitas vezes você tem uma atitude de fé, mas a sua ansiedade é tão grande, tão grande, tão grande, que você arranca a semente. A tua ansiedade é tão grande, que chega às beiras da incredulidade. E Jesus olhou para o homem e falou assim: meu querido, deixa eu falar uma coisa para você, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Partiu para casa. Eu estou terminando essa palavra. Porque a fé não é uma coisa escondida aqui, não. A fé se exterioriza. Está difícil agora. Exterioriza. Ou seja, a fé, o seu linguajar fica diferente, a sua maneira fica diferente, a sua paciência é outra. Você crê, você espera, você tem certeza, convicção que vai acontecer, alguma coisa vai acontecer, você tem certeza. Quando vai acontecer? O Senhor que sabe. Quando é que vai acontecer? O Senhor que sabe. Deus, eu estou esperando, por quê? Porque eu creio que Deus é todo poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então aqui, o que eu aprendo aqui? Querido, vai para casa, seu filho já vai viver. Querido, vai para casa. Sabe, coloca no papel, esse cartão que a gente dá para você, coloca lá os teus pedidos de oração e fala: esses pedidos serão, Senhor, abençoados, esses pedidos serão alcançados. Você tem um comportamento alterado, mudado, por quê? Porque você crê. Quando você crê, você não murmura,
Quando você crê, você não se queixa. Quando você crê, saem palavras de fé da tua boca. Quando você crê, a sua posição, o seu comportamento é diferente. Crer. Deixa eu falar, você é filho de Deus. Quando você recebe Jesus, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você faz parte de um povo. Você foi adotado por Ele em Cristo Jesus. Você tem filiação. Quem é que você é? Sou filho de Deus. Quem você é? Sou filho de Deus. Romanos 5:1. Coloca aí Romanos 5:1. Você é filho de Deus. E agora? Você passa a agir debaixo dessa palavra. Basta. Coloca aí Romanos 5:1, papai. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos. Pela fé fomos declarados justos. Se fomos declarados justos, não existe acusação nenhuma contra você. Se você foi declarado justo, não há acusação contra você. Sua ficha está totalmente liberada. Nada. Por quê? Porque você foi declarado justo. Mas, querido, ou você recebe pela fé isso, ou você recebe pela fé isso, ou então você vai passar a vida inteira debaixo de culpa. Se você não recebe essa palavra, você jamais vai sentar no banquete, na mesa do banquete. Por que você está sentado aí? Estou sentado porque eu sou filho. Mas por que você sentou na mesa do banquete? Eu sou filho. Eu vou sentar na mesa do banquete. Por quê? Porque eu sou filho. Acabou. Então o que ele fala? Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos. Temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Temos paz com Deus. E depois porque nós temos paz com Deus, a gente tem paz de Deus. Então você está pronto para o milagre. Você está pronto para que aquela palavra se concretize na sua vida. Não porque você ouviu falar, não porque aconteceu um milagre na vida do fulano, não, mas porque Deus deu uma palavra para você. O milagre se concretizará na sua vida. Família, trabalho, esperança, desafios, o Senhor concretizará na sua vida. Desafios, família, enfermidades, nós não aceitamos, quebramos toda enfermidade em nome de Jesus. Temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus fez por nós, nosso Senhor. Olha só, quando eu tenho paz, eu jogo fora toda ansiedade. Quando eu tenho paz, eu tenho convicção que Deus falou que vai acontecer. Eu tenho paz, minha paz. Ninguém rouba essa paz. A minha vida, ela vai demonstrar que eu tenho paz aqui dentro, eu tenho fé aqui dentro. Eu creio nisso. Filipenses 4, 6 e 7, para a gente terminar, por favor. Filipenses 4, 6 e 7. Eu mudei bastante os versículos, me desculpe. Filipenses 4, 6 e 7. Não vivam preocupados com coisa alguma. Está vendo? Fé. Tem certas pessoas
que nós temos que fazer de novo, entendeu? Por quê? São tão preocupadas que se você botar a pessoa, ela está ligada no 800 volts, entendeu? Não é 200 não, 800 volts. A preocupação, nós temos que fazer de coisa diferente. Olha só, o que ela diz aqui? Tem gente que está rindo aí, né? Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam, agradecendo por tudo que Ele já fez. Orem a Deus pedindo aquilo que precisam. E depois agradeça. 4:7. 4:7. Então vocês experimentarão a paz que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente. Que excede. Quando ele recebeu aquela palavra, Jesus disse para ele assim: vai, seu filho será curado. Ele saiu. A viagem podia ter sido mais curta, mas ele andou lentamente. E quando os homens viram, ele não gritou: cadê meu filho? Não, os homens disseram: ei, seu filho está curado, a febre foi embora. Sabe por quê? Porque a paz de Deus guardará seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Guardará a sua mente em Cristo Jesus. Agora eu vou ler um versículo aqui, olha só que coisa maravilhosa, 53. João 4:53. João 4:53. Vamos ficar de pé, por favor. Então o pai percebeu, chama aqui, Rafael. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: seu filho verá. Então ele perguntou: vem cá, que horas foi que o menino melhorou? Hora tal. É? Então foi a hora que Jesus declarou. A hora que Jesus declarou: seu filho viverá. O Criador dos céus e da terra enviou seu filho aqui. E agora nós temos o Espírito Santo de Deus. E porque nós temos o Espírito Santo de Deus, nós podemos declarar palavras de fé. Nós podemos declarar ordens. Nós podemos declarar que coisas, momentos, situações, que os céus se movimentarão. Ele viu que naquela hora que Jesus falou, o menino foi curado. Agora, preste atenção numa coisa aqui. Seu filho viverá, e o oficial e todos da sua casa creram em Jesus. Talvez seja a coisa mais importante. Milagre tem propósito. Milagre tem propósito. Você não está aqui sozinho, você está aqui para trazer sua família. Você está aqui para abençoar sua família. Sabia disso? Os teus milagres tocarão os teus filhos. Os teus milagres tocarão teus netos. Os teus milagres tocarão tua família. Os teus milagres tocarão as pessoas que estão perto de você. Os teus milagres não são apenas para você, são para as pessoas que estão ao redor. E o oficial e todos da sua casa creram em Jesus. Não é mais aquela fé pequena. Eu estou aqui porque eu ouvi falar. Eu estou aqui porque alguém falou. Não, agora eu creio em Jesus. A minha fé, eu creio em Jesus. Rafael, eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Nós queremos agora orar pelos seus pedidos. Nós queremos orar os teus desafios. Nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos orar porque eu tenho certeza absoluta que o teu milagre vai atingir a tua família. Amém. Feche seus olhos onde você está. Você pode pegar seus pedidos aí nesse momento.
Vamos crer que hoje, em nome de Jesus, por conta dessa palavra, enquanto nós estamos aqui recebendo algo do Senhor, Deus está operando lá na sua casa, em nome de Jesus. Lá no seu negócio, lá na sua vida financeira, na sua saúde, naqueles que você tem orado, naqueles que você tem clamado. Enquanto nós estamos aqui numa atitude de fé, que nem aquele homem se deslocou para ir até Jesus, você hoje se deslocou para vir à casa do Senhor. Enquanto nós estamos aqui, Deus está operando, Deus está fazendo, Deus está movendo, em nome de Jesus. Amém? Levanta seu pedido de oração bem alto. Vamos clamar, vamos falar com Deus nesse momento agora. Vamos apresentar a Deus em oração e realmente pedir: Deus, faz o sobrenatural acontecer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos adorar Deus juntos, vamos adorar, Léo, em nome de Jesus, e a gente já volta orando pelos seus pedidos. Pegue os seus pedidos aos céus nesse momento e declare: hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar do preço que foi pago ali na cruz. Me dá vitória nessa hora. Mais uma vez declare: hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar do preço que foi pago ali na cruz. Me dá vitória nessa hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar o preço que foi pago ali na cruz. Me dá vitória nessa hora. Me dá vitória nessa hora. Eu queria orar por você. Hoje vamos fazer diferente. Vem todo mundo aqui no altar. Vamos orar. Aproveitar o Bispo Francisco aqui. Nós queremos orar pela sua vida. Declarar a bênção de Deus sobre você, sobre o seu milagre, sobre a sua casa, sobre os seus negócios. De repente, se você está aqui, teu coração está partido. Você precisa que coisas mudem. Você precisa que situações sejam transformadas. E debaixo dessa palavra, de repente, o alvo da sua oração não está aqui. Você está representando alguém. De repente é seu filho, de repente é sua filha. Você quer que alguém que volte para os caminhos do Senhor. Você quer que alguém seja curado. Você quer que a sua vida financeira seja transformada. Você precisa de um milagre urgente. Em nome de Jesus, você está no lugar certo. Basta você colocar a sua fé em ação e declarar: é hoje. Hoje é o dia do meu milagre chegar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes da gente orar, declara mais uma vez cantando: hoje o meu milagre vai chegar. Declara aí aqui no altar. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar do preço que foi pago ali na cruz. Me dá vitória nessa hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar o preço que foi pago ali na cruz. Me dá vitória. Fala assim comigo nessa hora. Nessa hora o milagre vem até você. Nessa hora Deus te toca. Nessa hora Deus muda a história. Deus muda o teu destino em nome de Jesus. Ah, Deus, obrigado, Deus. Obrigado por aquilo que está acontecendo agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nessa hora. Vamos orar com fé. Ó Deus, nós estamos no teu altar. Ó Senhor, nós estamos
abraçados no teu altar, porque é o único lugar, é o único lugar, é o lugar onde nós temos certeza da tua resposta. Oh, estamos no teu altar porque Jesus já nos livrou de todo pecado. Estamos no altar porque Jesus já nos livrou de toda culpa. Estamos no altar porque somos filhos do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que pode fazer e faz milagres todos os dias. Por isso que nós estamos abraçados no teu altar, dizendo: Senhor, nós cremos que o milagre vai acontecer. Nós cremos naquilo que tem nos perturbado, aquilo que tem roubado a nossa força, aquilo que tem roubado a nossa energia, aquilo que tem roubado o nosso sangue. Para agora, para agora. Oh, e nós vamos receber vida e vida em abundância, porque essa é a promessa e nós cremos nas promessas. A nossa fé é na promessa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Posso orar com você? Atenção. Nós temos uma coisa muito importante que vai acontecer sábado agora, o nosso congresso de homens. Aleluia. A partir das 9 horas da manhã, você pode fazer a inscrição pelo aplicativo. É importante você fazer antes, porque vai ter um churrasco e nós temos que saber quantas pessoas vão estar nesse churrasco, tá bom? E vai ter um futebol à tarde e de manhã, 9 horas, nós teremos as palavras. E Deus te abençoe muito. Homens, sai de casa, vem para cá, participa conosco desse momento tão importante. Vou orar com vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Não importa quem é o seu inimigo, você está invisível. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, em nome de Jesus. Espero você na próxima terça-feira. Aleluia. Deus abençoe.